nos assuntos a gente vai abordar, a gente trouxe os colegas representando as suas áreas para poder contribuir no debate final das informações, troca de informações e conhecimentos com os senhores. Como nós sabemos, todos aqui temos um vasto conhecimento na parte legal, tanto os contadores quanto os colegas da secretaria. Baseado nisso, nós procuramos executar uma apresentação bem sucinta e didática, em focos apenas de pontos chaves dos assuntos, para que, posteriormente à apresentação, nós tenhamos mais tempo para realmente fazer essa troca de conhecimentos e ideias com os senhores e com os colegas que aqui estão nessa sala. Vamos iniciar, então, a apresentação. Mas esses slides estão belíssimos, né? Senhores, então, essa parceria do CRC com a Secretaria de Finanças, daqui da semana de ICMS, hoje faremos a apresentação junto, Gerência de Fiscalização e Gerência de Arrecadação. Vamos iniciar um histórico, como a gente vinha falando desde o início da semana, vem aí uma reforma tributária, mudanças contínuas, temos que entender o nosso papel no processo, né? Então, o Estado de Rondônia também iniciou há algum tempo essa mudança de visão e nova postura fiscal. E, em 2019, iniciou-se um movimento ao estímulo à autorregularização dos contribuintes. Esse fato trouxe a mudança de visão com a redução do contencioso tributário, com a segurança jurídica pela objetividade e coerência na aplicação das condutas, melhora da comunicação com o fisco contribuinte. Essa aproximação, essa condição do contribuinte ter a informação e possibilitar a condição de uma autorregularização. Esse marco foi em 2019, quando o Estado de Rondônia, pela Secretaria de Finanças, implementou o sistema chamado FIS-Conforme. O que é o FIS-Conforme? FIS-Conforme é um sistema de malhas objetivas que trabalha com cruzamentos de dados e que não só visa a trazer dados para o fisco, mas também levar essas informações ao contribuinte, ao contador, para que ele saiba o que está acontecendo, tenha conhecimento de como regularizar esses fatos e até mesmo começar a agir de uma forma mais regular, às vezes até por questões de sistema, de legislação, ele possa ter uma gestão fiscal mais uniforme e adequada para a sua empresa, para o seu comércio. O sistema FIS-Conforme é uma ferramenta que realiza verificações automáticas de documentos fiscais, de declarações dos contribuintes, fazendo os cruzamentos com os registros da CEFIN. O objetivo é detectar irregularidades e incentivar a regularização voluntária, promovendo a conformidade tributária. Essas malhas fiscais, elas identificam possíveis irregularidades nas declarações, através desses cruzamentos automáticos e entre as informações fornecidas e registros internos da Secretaria de Finanças. Fazendo esses cruzamentos por essas malhas objetivas, é possível se detectar inconsistências. E essas inconsistências, eles geram uma pendência que é disponibilizada no sistema FIS-Conforme, com orientações claras sobre como resolvê-la, como contestá-la. Essas inconsistências,
elas hoje, elas possibilitam tanto que o contribuinte quanto o contador visualize o que está acontecendo na sua escrita, como é que ele pode regularizar aquele fato, e até mesmo, como a gente verificou aqui anteriormente, muitos fatos que ocorriam com frequência, por às vezes desconhecimento, ou falta de orientações mesmo, ou falta de informações do contribuinte para o contador, não ocorria a correção dos fatos. E isso era possível só identificar anos depois ou numa ação fiscal posterior. A partir do Fisconforme, ele possibilita esse acompanhamento contínuo, a importância do comunicado do fisco com o contribuinte, com os contadores, do contador com o seu cliente, de informar ele que ele deve ter esse contato frequente, diário e contínuo no sistema de Fisconforme, assim como no portal do contribuinte, para que ele veja isso em tempo real, possibilite ele e o contador corrigir esse fato no momento. Isso é uma coisa que otimiza tempo para o contador, para o empresário, e é isso que, com esse programa, o fisco busca, é passar essa orientação, essa informação, para que os senhores consigam detectar ou orientar os seus clientes a correção imediata e não numa correção futura ou com uma ação fiscal que tenha punições desnecessárias até em alguns casos. A notificação, ele é um fato que, ao gerar a pendência no sistema Fisconforme, ela é gerada para que o contribuinte tenha ciência do número da pendência, da malha que ele foi incluído naquele processo, mas essa notificação é apenas uma referência, uma informação que o contribuinte teve pendência e que o contribuinte ou o contador deverá ir até o sistema e verificar os fatos concretos dentro do processo do sistema Fisconforme, das evidências, e lá sim ele vai saber o porquê, como resolver orientações detalhadas dos fatos. A partir do momento que um contribuinte receba uma pendência e uma notificação, ele tenha um registro de pendência e notificação, pelo próprio sistema Fisconforme, ele consegue identificar qual é a pendência e como resolvê-la da forma legal e detalhada. Se assim proceder, o auditor, ele verifica só os casos que não têm baixa automática. Então, a gente gostaria de salientar aos senhores que todas as pendências que o contador resolver conforme orientação técnica dentro do sistema Fisconforme, não há necessidade de contestação ou abertura de processo. Ela é corrigida automaticamente. Um exemplo, recebi uma notificação e uma pendência de falta de registro de documento fiscal. A partir do momento que o contador execute aquele registro, automaticamente, em 48 horas, o sistema vai fazer um reprocessamento e aquela baixa, vai ter a baixa daquela pendência com o Fisconforme regularizado. Então, se os senhores quiserem, eu quero ter certeza de que teve a baixa, isso pode ser verificado no sistema. Não há a necessidade de criar um processo dizendo procedi à regularização, favor verificar, porque isso otimiza o tempo dos senhores e para nós não faz diferença, porque toda a irregularidade que é feita, a regularidade da forma orientada, ela é baixada automaticamente, ela não chega e até um auditor fiscal para análise dos fatos. É tudo através do sistema automatizado. Então, reforçando que a importância da resolução da forma que é orientado dentro do sistema Fisconforme é essa, é otimizar o tempo dos senhores sem a necessidade de abertura de processo e a baixa automática. No caso que o contribuinte discorde da inconsistência apresentada, aí sim, eu discordei, ou eu tenho fatos a apresentar que eu não possa fazer da forma automatizada, o contribuinte deve fazer o processo de contestação. Esse processo é feito também diretamente no sistema do Fisconforme. Como que eu acesso, Sandra, o sistema Fisconforme? O sistema Fisconforme é acessado pelo portal do contribuinte, né?
que todos os senhores têm conhecimento. Esse portal do contribuinte é muito importante que o profissional de contabilidade passe a importância de acesso a esse portal aos seus clientes, para que os seus clientes também acompanhem. Isso também auxilia o profissional de contabilidade, né? Que quando apenas o profissional de contabilidade acessa, essa responsabilidade fica mais pesada para o contador, né? Muitas das vezes a própria empresa, ela não tem a visão do que está acontecendo na sua empresa, que um acesso ao portal talvez traria mais clareza. Então, o portal do contribuinte, ele é disponibilizado acesso à empresa e ao contador para que tenha essa visão de alguns itens que está disponibilizado dentro da página. Entre eles, o portal do contribuinte sendo acessado, ele é acessado por esse link, né? Ele pode chegar aos ícones que estão dentro do portal, e dentro deles está o ícone do FISConforme, em que, quando eu clicar, eu vou ter acesso aos dados. Notificação padrão. Muitas vezes perguntam para nós, ou às vezes em e-mail, tem dúvidas, né, por parte do contribuinte, como eu sei que essa notificação trata-se de FISConforme, ou de uma ação fiscal, ou de um procedimento interno administrativo de uma agência de rendas ou de uma delegacia. Para esclarecimento para os senhores e até para o senhor passar isso para os clientes dos senhores, toda notificação FISConforme, ela apresenta um número de pendência e a malha em que ela está vinculada. Então, essa notificação é porque o contribuinte XY, ele caiu na malha que está em destaque no cabeçalho da notificação. No corpo da notificação também vem a palavra do FISConforme, e sempre quem notifica é automático já, ele aparece o nome do gerente de fiscalização e do chefe do núcleo do FISConforme. Quando eu entro dentro do processo do FISConforme, do sistema FISConforme, tanto o contribuinte quanto o contador, ele tem essa visão. Ele consegue identificar quantas notificações aquela empresa está pendente, quantas estão contestadas, quantas estão indeferidas, ele tem o código, ele tem a pendência em que aquilo foi detectado, qual é a pendência que foi o período, e nesses botões aqui, ele consegue visualizar maiores detalhes, que eu vou apresentar abaixo para os senhores, como a contestação, abertura de processo online para contestação, lembrando novamente que só nos casos que não seja possível a regularização automatizada. Quando você clica no botãozinho lá, ele traz essa visualização. Quando você clica em visualizar, ele traz todo esse detalhamento. Esse detalhamento é por malha, né? As informações de inconsistência, de forma de regularização, da solução automática, de contestação, as observações e os fatos, eles são específicos para aquela malha e para aquelas inconsistências em que o contribuinte foi notificado a regularizar. Então, com essas informações, ele pode proceder à regularização. Tem um botãozinho ainda que fala mais informações. Se vocês clicarem, terá maiores detalhamentos também dos procedimentos a serem adotados. A empresa recebeu uma pendência e uma notificação FISConforme. A empresa teve a oportunidade de visualizar, ela teve a informação e a orientação, ela pode fazer a autorregularização, ela pode fazer a contestação, não procedeu, ainda permaneceu com inconsistências ou FISConformes pendentes. Tem penalidades? Tem implicações? Tem. As implicações atuais de pendências de FISConformes, elas são possíveis de visualizar no bloqueio de parcelamento, de liquidações desvinculadas de conta gráfica, possibilidade de acesso aos regimes especiais do âmbito da CRE e também os vistos de GNME-PCCE, que é aquele processo de importação de mercadorias, né? As empresas que possuam essas pendências,
elas têm essas implicações e restrições. Por isso, da importância dos senhores, assim como o fisco faz essa informação e orientação, os senhores passam essas informações ao contribuinte para que eles façam também, junto com os senhores, esse acompanhamento contínuo, para que saibam quais são as pendências que possui a sua empresa, como regularizar essas pendências e até como elas podem implicar no dia a dia, na vida da empresa. E também para que eles tenham consciência, porque muitas pendências, às vezes, são procedimentos que iniciam no faturamento, na aquisição de um produto, né? Então, a importância de ter esse acompanhamento, lá no site da Secretaria, se os senhores procurarem pelo manual do Fisconforme, também está lá disponibilizado aos senhores, lá fala as malhas, fala as condições, fala o que é o Fisconforme, ao contribuinte e o contador saber as malhas que estão em andamento, procurar fazer esse ajuste desses dados para que não ocorra isso com continuidade, né? Como a gente comentou no início, alguns fatos eles podem ser corrigidos a partir do momento que eu tenha essa informação e esse conhecimento e eu passe esses dados à empresa, muitas vezes facilita porque o contribuinte não vai mais fazer esse procedimento, né? Um simples faturamento de uma empresa, uma informação do documento fiscal ao contador para que possibilite o registro no tempo correto e da forma correta. No mesmo visão do Fisconforme, que é uma informação, uma orientação, gerar uma notificação de uma pendência para que possibilite a autorregularização, nós também temos o sistema SIS Monitora. O que é o SIS Monitora? O Fisconforme, como a gente apresentou, ele é um sistema que trabalha com malhas objetivas. O SIS Monitora, ele é um sistema que trabalha com malhas subjetivas. O SIS Monitora é um sistema automatizado, onde ele faz o acompanhamento e controle de todos os monitoramentos que a Secretaria de Finanças possui. Ele foi incorporado pela Instrução Normativa 5 de 2021, um instrumento de acompanhamento da movimentação das informações econômicas fiscais dos contribuintes, em que, quando detectadas irregularidades ou inconsistências, ele oportuniza o contribuinte à autorregularização. Da denúncia espontânea. O monitoramento fiscal, ele permite a autorregularização por parte do contribuinte, conforme previsto pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional. Em caso de não regularização, o contribuinte será incluído no planejamento de ação fiscal, estando sujeito, aí sim, a uma auditoria e as penalidades previstas na legislação tributária. Mas ele também vem no viés de orientar, informar e dar a possibilidade do contribuinte executar a denúncia espontânea e a autorregularização. Todo monitoramento, a partir do momento que inicia, ele gera uma notificação para o contribuinte em que o contribuinte foi incluso no monitoramento fiscal. Após o início do monitoramento fiscal, dos cruzamentos de dados, da verificação de registros e de fatos, gerado posteriormente também uma notificação das inconsistências levantadas, aonde o servidor responsável notifica o contribuinte para que ele regularize, né, os fatos, autorregularize os fatos ou faça a contestação conforme previsto na legislação tributária. Essa notificação, assim como o Fisconforme, senhores, é importante ser acompanhada pelo profissional de contabilidade, mas também pelo contribuinte, também pelo cliente dos senhores. Ele ter ciência de que ele está no monitoramento, o que é que levou ele a estar no monitoramento, como ele pode proceder para ele autorregularizar aquela situação. Esse acompanhamento é muito importante que tenha tanto de parte do contribuinte quanto pela parte do contador.
muitas vezes, a gente identifica que é gerado a notificação do monitoramento e, às vezes, não dado ciência no prazo regular, às vezes contestado posterior. Então, isso dificulta, inclusive, esse processo de autorregularização. Por isso, da importância do acompanhamento contínuo do portal do contribuinte e dessas notificações e de executar essas contestações, se for o caso, no tempo hábil. Como diferenciar uma notificação do monitoramento para uma notificação diversa? A gente verificou anterior como diferenciar uma notificação do FIS-conforme, né? Que é simples. Ela tem número de pendência, ela tem malha, ela tem o nome do FIS-conforme. Mas é automática, né? Agora, uma notificação DET, uma notificação de monitoramento. A notificação de monitoramento, ela é feita pelo sistema DET, né? Então, tem outras notificações que também ocorrem desse fato. A notificação do monitoramento, ela não tem a referência da malha, né, fiscal, ela não é identificada por malha, e a notificação, ela é feita pelo auditor que está executando o serviço fiscal. Então, nessa notificação do monitoramento, ela tem que ser contestada, ela tem que ser direcionada ao auditor que está executando o referido trabalho, e não como FIS-conforme a um processo vinculado ao sistema FIS-conforme ou ao núcleo de FIS-conforme. A notificação do monitoramento, ela é tratada e contestada diretamente junto ao DET, mas direcionado ao auditor que está executando o referido serviço. Dos critérios, né? Os contribuintes são selecionados através do sistema de planejamento, de monitoramento e ações fiscais, que conjuga indicadores objetivos e subjetivos, tais como, eu vou apresentar para os senhores. A importância de salientar e de vocês visualizar que tanto o FIS-conforme, o SIS-monitora, quanto o planejamento de ação fiscal, hoje se trabalha com sistemas automáticos, né? Esse planejamento de monitoramento e ações fiscais chama-se SIS-Plan, é um sistema também automatizado que dentro dele tem os indicadores e critérios e que as empresas que forem enquadradas naqueles indicadores, naqueles critérios, elas vão para uma lista dentro do sistema automatizada com uma classificação de nota e de indicadores que elas caíram, para que seja aí sim gerado um sistema de planejamento, de monitoramento e ação fiscal. Dentre os critérios que são avaliados para a incorporação ao SIS-Plan, eles estão incorporados a aderência. O que é a aderência? É a conformidade com as malhas do FIS-conforme. Nós iniciamos, como apresentado aos senhores, em 2019, com o sistema FIS-conforme, e hoje nós já temos 35 malhas, né? Isso é bem legal, é um trabalho que é executado pelo núcleo do Cristiano, o núcleo de FIS-conforme, é um trabalho bem complexo, né? Porque tem que fazer vários cruzamentos de informações. Essas malhas de aderência, malhas do FIS-conforme, elas atendem 100% dos contribuintes que estão vinculados àquela malha. Então, é algo bem legal, a gente, às vezes, até comenta entre nós, isso para o fisco, para os contadores por contribuinte, é uma questão até de orgulho, né? Porque muitos estados muito maiores que o nosso ainda possuem poucos malhas objetivas de informação e de registro de pendências, e nós já estamos com 35 malhas e queremos chegar em mais ainda para que os senhores tenham essa visão, orientação de como, o que está acontecendo e de como proceder para ter uma gestão fiscal atual e correta. Além da aderência, um dos outros critérios é o VAF, que é o valor adicional fiscal, que quando ele encontra com distorções ou negativo, ele também soma como indicador para que essa empresa possa incluir o sistema de SIS, o SIS-monitor, o sistema de monitoramento, e aí sim ela ir também para o monitoramento. Então, vocês verifiquem a importância
do acompanhamento das operações diárias de uma empresa, dos senhores informar o cliente de vocês, de proceder corretamente diariamente e passar essas informações diariamente para que o profissional, o contador, possa registrar esses fatos, para que não fiquem notificações fisconforme pendentes, para não ter mais complicações posteriores, né? É dada essa condição da autorregularização, posteriormente no monitoramento também dado essa condição da empresa se autorregularizar, mas que muitas vezes, se nós mantermos essa condição de regularidade do procedimento fiscal, dos registros fiscais do fisconforme, facilita muito e otimiza o tempo tanto da empresa quanto do contador, quanto de todos os profissionais. A visão do VAF, aqui apresentada, como o colega já falou anteriormente, nós apresentamos na visão do monitoramento como um critério vinculado ao SIS-Monitória, né? Podemos conceituar o valor adicional fiscal como a margem agregada das saídas em relação às entradas, expresso da forma genérica pela seguinte fórmula, VAF igual saída menos entradas. Esse indicador, o VAF, é um indicador econômico contábil, também utilizado pelos estados para calcular o índice de participação dos municípios no repasse do ICMS. Regras gerais do VAF, né? O VAF negativo, a CEFIN, através da gerência de arrecadação, ela notifica os contribuintes a partir de abril do ano subsequente a regularizar ou contestar os fatos, né? Então, também uma grande importância de ser acompanhado todos os registros e fatos, de passar essa importância do VAF ao cliente, né, para que o cliente verifique e faça esse acompanhamento contínuo, e no fechamento do exercício, no mês de abril do ano subsequente, a AGEAR, Gerência de Arrecadação, ela notifica o contribuinte para que regularize ou conteste os fatos. Caso o contribuinte deseje realizar a contestação, ele deve contestar através da própria notificação, via portal do contribuinte, né? Lá no DET, na frente da notificação, ele tem um botãozinho que chama-se Processo Online, ele clica e faz a sua contestação. Lembrando também que essa contestação, ela só é necessária se não for regularizado o VAF. Caso de regularização, não há necessidade de comunicar o fato. O valor dos estoques, estoque inicial e final, é retirado do bloco H do SPED ICMS-PI, entregue na competência de fevereiro de cada ano civil. Esses fatos aqui apresentados para os senhores é apenas para conhecimento, a gente sabe que os senhores têm conhecimento, mas é importante passar para todos essa informação para que isso não deixe de ocorrer, que também é um fato que às vezes é apenas uma questão de registro, mas vai influenciar nos resultados do VAF dos senhores. O valor das entradas e saídas, eles são retirados de diversos blocos, né, que compõem o SPED fiscal. O SPED é a mesma coisa que FD, né, escrita fiscal digital, com o bloco C e o bloco D. Tanto para o caso das saídas quanto de entradas, somente são levadas em considerações as operações cujos códigos fiscais de operação, COFP, não estejam relacionados na lista anexa à IN 50 de 2022. Aqui eu gostaria de salientar aos senhores que muitos casos que a gente detecta, a AGEAR ela notifica, depois às vezes não regulariza, depois não contesta e cai muitos casos para a gerência de fiscalização, inclusive inclusão e monitoramento. A gente observa que muitos fatos que geraram o VAF negativo são fatos, às vezes, apenas de uma questão de registro, né? Empresas que nem são empresas comerciais, não são de varejo, têm inscrição, e é feito um registro de entrada com códigos irregulares, códigos errados. Então, que às vezes apenas uma correção nesse registro muda todo o sentido. E às vezes depois a empresa questiona, o contador faz a contestação e a gente vê que realmente foi apenas uma questão de equívoco e de registro, né? Que poderia ser corrigido anteriormente. Então, essa observação de observar os itens da IN 50 é muito importante para que os senhores passem para a equipe do escritório, passem para
para todos observarem esses fatos, que às vezes facilita, né, otimiza até o tempo dos senhores não ter que posteriormente contestar uma notificação de VAF apenas por questão de um erro um código, né, uma classificação no registro. Como é feito o cálculo do regime normal? Aqui eu vou passar algo bem rápido, apenas até por se tratar mais vinculado à gerência de arrecadação, mas para que os senhores tenham entendimento geral, né, que o cálculo do regime normal, de uma empresa regime normal, ele é feito baseado na escrita fiscal, ele tem uma FD, ele tem uma conta gráfica, né? O VAF é igual saídas menos CMV, o CMV é o estoque do início do exercício, mais as compras e menos o estoque final do exercício. Então, isso é feito baseado na escrita fiscal, porque é possível, né? Já na empresa que é simples nacional, ela não tem escrita fiscal, não tem a conta gráfica, então o VAF, ele é saída menos entradas, e essas informações, elas são extraídas dos documentos fiscais do próprio contribuinte. Implicações. O VAF negativo, assim como pendências de fisconforme ou outras pendências mais, ele tem algumas implicações e que todos devem ter conhecimento e passar também para os seus clientes, né? Porque muitas vezes o cliente só tem conhecimento quando necessita de algo e aí fica surpreendido. E o VAF, como a gente falou anteriormente, ele tem que ser acompanhado periodicamente, mês a mês, para que no final do exercício não venha ter essa surpresa. Eu estou com VAF negativo, eu preciso de um visto numa GLME, uma dispensa de antecipado, e não seja permitido. E para isso vai ter um período até ele se regularizar, e não vai possibilitar esse visto da GLME, que é o processo do PCCE, internamente de mercadorias importadas, né? A dispensa do antecipado, o crédito presumido de importações, o crédito presumido de combustível, assim como parcelamento. E isso é um fato que muitas empresas, às vezes, buscam, né? E por questões de VAF negativo, não é possível. Senhores, na visão geral de que foi proposto a nós apresentar, que é o FISConforme, CIS-Monitora e VAF dentro da visão de monitoramento, como eu falei para os senhores, a gente procurou fazer algo bem dinâmico e sucinto, para que sobre o espaço para que a gente faça essa troca de conhecimento com a equipe técnica e com os senhores, né? Então, é isso que eu tinha a apresentar. Vamos ficar aqui à disposição para esclarecimentos dos senhores posteriormente. E eu gostaria de apresentar para os senhores o que vem aí, que é o contribuinte legal, para que os profissionais da contabilidade levem essa informação aos seus clientes, né? Busquem já verificar a regularidade de pendências de FISConforme, de pendências gerais e monitoramentos, para que os seus contribuintes tenham a possibilidade de estar enquadrado no contribuinte legal, estar com uma classificação boa, né, A ou B, e ter alguns benefícios com isso também. Essa é um programa que está para vir aí, que o Estado, através da Secretaria de Finanças, estará lançando, né, com o objetivo de estabelecer condições para a construção contínua e crescente de um ambiente de confiança recíproca entre os contribuintes e a administração tributária. Já está na nossa Lei 688, né? Esse programa, ele vem em continuidade ao programa FISConforme, ao programa CIS-Monitora, a essa parceria, né? E esse processo de autorregularização, de a empresa estar regular, de a empresa ter uma gestão fiscal e de nós ter esse elo de orientação e regularização de conformidade fiscal. Esse programa, ele traz uma categoria, né? Os contribuintes serão categorizados em letras, né? De A a E, podendo fazer jus a tratamentos diferenciados e simplificados, especialmente no que rege os processos administrativos em geral
e o cumprimento de algumas obrigações. Então, é um programa bem interessante. Os contribuintes que estiverem na categoria A e B, eles terão algumas condições diferenciadas, né? Então, é bem importante que os senhores levem essa informação aos seus clientes, né? Busquem essa parceria com os seus clientes também, de ter esses clientes junto aos senhores, acompanhando essas mudanças, as normas, e tendo essa regularidade fiscal, para que também possam estar inclusos nesse programa e possuir os benefícios que ele trará. CRC, CEFIM, parceria, essa parceria é muito importante, assim como os demais órgãos que a gente tem parceria, assim como os senhores com os seus clientes, né, com a sociedade, isso é muito importante num processo e no mundo que a gente vive, no processo de mudança, reforma tributária que vem aí. A gente colocou essa figurinha de engrenagem, porque é muito importante cada um saber o seu papel no processo, né? Esse processo, a gestão tributária, ela é um processo que inclui a sociedade, o contribuinte, o contador, o fisco, e é importante cada um saber o seu papel, estar presente, ter o pertencimento do que ele tem que fazer, de qual é o papel no processo, né? Muitas vezes a gente tem hábito na nossa vida, no dia a dia, sempre jogar a culpa para o próximo, né? Para o contador, é para o fisco e tal. Nós temos que incorporar a nossa pessoa e saber o que é que eu faço nesse processo, qual é a minha parte nesse processo, o que eu posso contribuir nesse processo, né? E para a reflexão dos senhores, a gente traz essa frase, que nós não podemos direcionar o vento, mas podemos ajustar as velas, né? Dolly Parton trouxe essa frase para nós refletir. Então, muitas vezes, não fazemos a mudança total do processo, mas nós podemos contribuir com ela, e eu tenho certeza que os senhores contribuem em várias parcerias que a gente já fez, apresentações de anos anteriores. Uma apresentação que eu sempre cito foi do processo de regularidade fiscal. A gente teve um êxito muito grande, melhorou muito a qualidade dos processos, isso otimiza muito o trabalho dos senhores, o nosso, e em reflexo também um benefício ao contribuinte que se utiliza desse processo e do dia a dia da gestão fiscal. As palavras que eu acho que traduzem tudo que a gente apresentou aqui, dos programas, dessa mudança de visão do fisco, do estado de Rondônia, eu acho que traduzem essas palavras, que é confiança, transparência, cooperação, informação, conformidade e justiça fiscal. Se nós trabalharmos um pouquinho disso, cada um no seu papel, na sua parte, eu tenho certeza que a gente consegue chegar lá, que a gente busca no dia a dia, né? E que esses itens são cruciais para a estabilidade econômica de nosso estado, do nosso país, de uma sociedade melhor, né? A gente faz parte dela, a gente tem o nosso papel, e a gente, fazendo esse papel, a gente chega lá. Eu queria agradecer a atenção dos senhores, eu falo muito, eu tentei ser sucinta, mas apresentar a nossa equipe, a equipe técnica da Secretaria de Finanças, que há tempo vem desenvolvendo esse trabalho de orientação e parceria. Estamos aqui à disposição, não só para esses trabalhos, mas no dia a dia, através da gerência de fiscalização, eu, o Flau, o Cristiano Petróleo, o Gelson, o Nita, assim como todos os colegas da gerência de fiscalização, o Patrick, gerência de arrecadação, a Veridiano, o Wagner, o Ronaldo, e todos os demais colegas, né, da gerência de arrecadação. Sempre juntos e trabalhando em colaboração. Exatamente. Colocamos aí o contato dos núcleos envolvidos nos assuntos que aqui debatemos, para que os senhores tenham a disponibilidade de fazer algum questionamento, orientações posteriores. E eu gostaria de frisar a importância do direcionamento sempre para um local.
mesmo que às vezes os senhores não saibam de certeza qual é, mas isso facilita, porque quando o questionamento é direcionado para 6, 7,5, às vezes as gerências mesmo ficam em dúvida quem respondeu, se alguém vai responder, e isso dificulta uma resposta, às vezes, e clareza nos fatos aos senhores. Evita-se manifestações antagônicas até, né? Exato. Por isso que a gente direcionou aqui para os núcleos específicos. Estamos à disposição dos senhores e podemos agora abrir os debates para tentar fazer essa troca de conhecimento com os senhores. Muito obrigada. Rosa, não sei se a Rosa vai verificar, perguntas. Eles têm um mediador. Já estamos verificando. Ah, tá, perdão. É que a gente estava sem som aqui. Uhum. Pergunta da Aline Moreira. Gostaria de entender por que uma empresa que só tem conta de energia não tem movimentação de compra e venda. A CEFIN lançou o VAF negativo e o fiscal orienta a emitir nota fiscal com o CFOP 5949, com a natureza de ajuste de estoque. Tá, o Ronaldo, nosso colega da gerência de arrecadação, vai responder. Pode repetir novamente a pergunta, só para eu entender melhor? Gostaria de entender por que uma empresa que só tem conta de energia não tem movimentação de compra e venda. A CEFIN lançou o VAF negativo e o fiscal orienta a emitir nota fiscal com o CFOP 5949, com a natureza de ajuste de estoque. Ok, então a pergunta se trata de VAF, né? A princípio ele fala de lançamento, mas não há um lançamento ainda nesse momento. A gente faz a notificação do VAF negativo, como foi bem explicado aqui pela Sandra, nesse momento alertando, né? Como a gente disse, o VAF é um indício, então a gente faz esse alerta de que o contribuinte está com o VAF negativo e que ele tem que regularizar ou, em outro caso, contestar. No caso em questão, a gente verificou algumas situações realmente nesse sentido, né? Que a empresa não tem movimento fiscal, realmente pela escrita fiscal não tem nenhum movimento fiscal, a não ser, por exemplo, como ele citou aí, compras de aquisição de energia ou aquisição de serviços de transporte. Nesse caso, por mais que ele tenha somente esse serviço, eles têm que ser computados no VAF. Primeiramente, porque a questão normativa 50, ela fala que essas entradas são computadas assim como entradas no VAF, então realmente tem que ser computado. E, a propósito, eu até peguei como exemplo o CPC, número 16 de estoques, que ele realmente fala que esses custos realmente têm que entrar são parte do custo de aquisição de estoque. Então, assim, compra de energia, compra de serviço de comunicação, telecomunicação, entra assim como estoque. E, a princípio, a orientação do fiscal também estaria correta, porque para regularização, você tem que emitir a nota fiscal do VAF de ajuste de estoque, né, que a gente fala, para justamente ajustar o VAF, e o VAF não ficar negativo. Então, assim, a princípio, essa é a regularização que tem que ser feita. Agora, o que muito se alega é realmente, se a empresa está sem movimento, por que ele teria que fazer isso? Aí eu já vejo que é uma questão que tem que ser melhor esclarecida pelo próprio contribuinte, porque realmente se a empresa não está em movimento, isso tem que ser comprovado por ele. Por exemplo, que a empresa não está em movimento, se através de escrituração, por exemplo, contábil digital, porque para nós do fisco, imediatamente não tem como a gente saber atestar isso. Por isso que a gente exige realmente esse esclarecimento, tá? Mas como a gente fala aqui, realmente existem casos que tem que ser analisado a teor dos fatos, tá? Então, assim, a princípio não tem como a gente dizer que não era para ter sido feito sem realmente analisar a situação do contribuinte, porque ele realmente pode ser a situação de um contribuinte que está assim em movimento, mas por algum relapso, alguma situação, ele não está escriturando as notas fiscais de saída dele, tá? Então essa orientação que a gente passa esclarecer na impugnação se ele realmente entende como indevido que a empresa realmente não tem movimento fiscal,
esclarecer realmente essa situação de ausência de movimentação fiscal, tá bom? Próxima pergunta é da Juliette Jovino. No caso dos prestadores de serviço que não vendem produtos, quando caem no VAF, como proceder? Eu também não ouvi dizer. A empresa é prestador de serviço e por que caiu no VAF? Tá, beleza. VAF novamente. Então, outra questão relacionada ao VAF. A empresa é prestadora de serviço. Eu acho que talvez o problema já esteja na pergunta, né? Se a empresa é prestadora de serviço, ela, a princípio, ela não deveria ter nem inscrição estadual, né? É o que a gente fala. E ela não tem inscrição estadual, realmente ela não estaria nessa situação. A não ser que exerça atividade mista, né? Aí o que acontece? Possivelmente, então, imagina-se que essa empresa ela tem uma atividade mista, aí ela vai ter realmente prestação de serviço acumulado com venda de mercadoria. Aí tudo bem. A orientação também que a gente faz nesse caso é realmente verificar caso a caso, porque realmente se ela é uma empresa que tem atividade mista, não digo que é uma situação, por exemplo, de uma construtora, por exemplo, que aí é praticamente só prestação de serviço. Farmácia e manipulação. Uma farmácia e manipulação, mas alguém como, por exemplo, alguém que mexa com conserto de veículos ali e venda de peças, como assim, a princípio a gente não tem como verificar as saídas de prestação de serviço da empresa, a gente orienta o contribuinte, ao contador, a também comprovar através do processo online essas saídas de prestação de serviço, que aí sim a gente teria uma certeza que juntando as saídas de venda de mercadorias que nós temos acesso aqui com a prestação de serviço, a questão do VAF estaria regularizada. Então, nesse caso, a orientação também é comprovar via processo online. Eu queria fazer só um adendo, né, Ronaldo? Porque é importante que o contribuinte entenda o que é o VAF, né? Para que serve o VAF? O VAF, ele é um indicador que ele tem como objetivo mensurar a atividade econômica de um determinado município, né? Ele tem matriz constitucional, no artigo 158 da Constituição, e é um dever do Estado verificar a atividade econômica até para que ele possa mensurar a fatia da repartição que ele tem que passar para o município do ICMS. Então, essa movimentação econômica, por menor que seja, digamos assim, não relacionado diretamente com o ICMS, com a prestação de serviço, ela tem que ser apurada pelo Estado. O Estado de Rondônia ele tem o dever de apurar isso aí, para poder mensurar, como eu já disse, a parcela que tem que passar para o município. Então, às vezes pensa-se que o Estado peca pelo excesso, mas o Estado nada mais está fazendo do que cumprir a sua missão constitucional. Oportuniza-se a possibilidade do contribuinte ofertar uma constituição, uma contestação, como o Ronaldo já disse, e vai ser analisado caso a caso e dado a cada contribuinte aquilo que está de acordo com a Constituição e o Código Tributário Nacional e a legislação estadual, perfeito? Só para contribuir também, uma situação que a gente pegou esses dias na GFIS, de serviço, né? Aquela questão que a gente falou na apresentação, de acompanhar os fatos da orientação, às vezes, ao contribuinte, porque tem empresas que elas nem necessitam, como o Ronaldo falou, de ter uma inscrição estadual. Nós já pegamos rádio, né, de telecomunicação com VAF negativo. Então, como às vezes a busca dos cálculos também é mais automatizada com as fórmulas que a gente apresentou, se a empresa não tem certos fatos, ela traz só uma informação negativa. E isso, às vezes, é uma adequação de que o contador oriente o seu contribuinte, olha, o senhor não precisa ter inscrição, o senhor precisa por algum motivo? Não, baixe. Regularize, seja apenas um prestador de serviço. Isso já vai ocorrer que no próximo ano ele não vai mais cair no VAF. Eu sou uma construtora. Nós tivemos vários casos de construtora, né? Construtora, eu sou obrigada a ter inscrição estadual? Não, não sou. Eu preciso por algum motivo? A empresa apresenta para o contador, não, eu preciso por XYZ. Não, não preciso. Então, também se oriente a baixar a inscrição. Isso tudo facilita, porque, como o Ronaldo falou e como a gente apresentou para os senhores,
são números e registros que são cruzados para chegar ao VAF. Se a empresa não os tiver, pode estar um falso positivo, e nesses casos é só com contestação para que seja avaliado caso a caso, né? Próxima pergunta é de Ediane Leite Pereira. No FIS-Conforme de diferença de faturamento X, venda no cartão, e o valor não condiz com a venda no cartão. Possivelmente foi Pix recebido, mas no FIS-Conforme não separa a venda no cartão de Pix. Teria como mudar essa notificação para que fique separado os valores? O Cristiano, nosso auditor, que é o chefe do núcleo FIS-Conforme, vai responder. Então, como é que é o nome da pessoa que perguntou? Ediane Leite Pereira. Ediane. Então, assim, do jeito que a malha fiscal foi estruturada, essa divisão ia ser bem complexa de fazer. Mas eu, sinceramente, não vejo sentido em fazer essa diferenciação. Porque, no final das contas, o que vai se comparar são totais. Então, assim, essa segregação, assim, sinceramente, não vejo como melhora de informação. E precisa ficar claro também que as informações que existem especificamente nessa malha fiscal, elas são um indicativo de receita, de faturamento que o contribuinte tem. A gente sabe que o comércio varejista não vive exclusivamente dos recebimentos eletrônicos, embora hoje em dia eles sejam muito utilizados, tem um percentual significativamente alto de transações eletrônicas, e isso só vem aumentando dia a dia, mas a gente sabe que não se restringe a isso. Então, as informações de meios de pagamento que existem nessa pendência, elas são um indicativo. Conforme está na legislação do Simples Nacional, o contribuinte deve declarar a receita realmente oferida. Ele não deve ficar se mirando exclusivamente pelas informações que existem no FIS-Conforme, se ele de fato quiser manter uma regularidade fiscal. Próxima pergunta é do José Domingos Costa Mendes. Tem alguém que possa nos orientar para fazer os ajustes necessários? Algum número de contato para falarmos e tirar dúvidas pontuais do VAF negativo? VAF negativo, notificação inicial com a gerência de arrecadação, né, com o Ronaldo. O seu telefone, Ronaldo Ramal? Ramal é 1098. 1098, ramal do núcleo. O e-mail está no final da apresentação, a gente colocou que é o e-mail do setor, que ele pode ser direcionado. O e-mail a gente prefere, porque ele relata os fatos, né? O colega avalia e responde. Só adicionando assim que às vezes eu recebo alguns e-mails, mas o e-mail que a gente é um caráter orientativo, né, realmente do que pode ser feito, do que deve ser feito. Mas a contestação em si mesmo de uma situação que o contador, enfim, entende como incongruente, incorreta, ela tem que ser direcionada para o processo online, tá? Através da impugnação, porque lá realmente vai ser decidido o mérito e vai dar o caráter definitivo realmente para a situação. Outra orientação também, pessoal, é observar, porque tem VAF que já foi notificado posterior a GIAR pelas delegacias regionais por um auditor específico. Aí, nesse caso, a notificação específica deve ser tratada com o auditor que está executando aquele trabalho. Na delegacia regional. Na delegacia regional. Isso. Outra informação que é importante, mesmo quando é e-mail, que é informal, mas que coloque alguns dados, né? Porque às vezes vem uma pergunta bem solta e fica difícil para, às vezes, o colega responder sem ter a visão do fato real ou com os dados da empresa para que a gente possa avaliar. Próxima. A próxima é do Lucas Vasconcelos. Gostaria de entender se existe uma periodicidade padrão definida para a malha fina objetiva, referente a ausências tanto de entradas quanto de saídas.
Sim, perfeito. Existe a periodicidade, eu acredito que ele quer saber Quanto tempo roda, quanto né? tempo roda e que verificação é feita, porque elas são sempre feitas de forma retroativa, né? No que se refere à malha de ausência de nota de saída, a verificação, tanto a entrada quanto a saída, a verificação sempre é mensal. Mas a verificação de ausência de nota de saída ela é feita no mês seguinte à data de emissão dos documentos. Então, agora, no mês 10, a gente está fazendo a verificação das notas que foram emitidas no mês 9 e que não constaram na FD, que foi entregue no mês 10. A de entrada, por uma questão de compra de fora do estado, às vezes demora a chegar a mercadoria, até consolidação da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento, é feita com um delay de 4 meses entre a data da emissão do documento e a checagem da ausência de escrituração. Então, as notas que foram emitidas em janeiro de 24, elas foi gerada pendência, se não houve escrituração desses documentos. Na entrada, ela foi gerada pendência só lá em abril de 24. Próxima, Luiz Eduardo Martins, de Almeida. Quando a empresa é prestadora de serviço e realiza compras de insumo para prestação de serviços e lançado no TFOP 2128, corre o risco de cair no VAF? A lista dos CFOPs que entram ou não entram, na verdade, dos que não entram, está na IN número 50 de 2022. Então, se o CFOP, eu não me lembro de cabeça, mas CFOP 2128, ele tiver lá como... não tiver nessa lista, melhor dizendo, ele vai ter uma entrada ali e pode ocorrer o VAF realmente se as entradas forem superiores às saídas, tá? Então, realmente pode acontecer sim dele ficar com VAF negativo. Mas lembrando o que eu falei em relação às empresas prestadoras de serviço na resposta anterior, tá? É preciso realmente verificar realmente se a situação, se ele é uma prestadora de serviço essencialmente, porque se ele for, talvez seja o caso dele também ter que demonstrar essas saídas através do processo online. Não vai ter saída. Eu vou utilizar como insumo para a prestação de serviço. No caso do exemplo que ela citou. Mas nesse exemplo que ela citou, se ele tiver... porque, assim, tem que ver toda a situação da empresa, né? Contexto, Se o contexto for só esse e tiver esse código lá na IN50, só por si só isso não cairia, né? Agora, tem que avaliar todos os demais fatos, né? Para ver se não tem outros indicadores que faça ele ir para um VAF negativo. Mas só esse fato, se esse CFOP estiver lá, não cairia. Próximo, Alessandra Silva. Referente à notificação do FIS-Conforme, NFE, DGDAS, meios de pagamentos eletrônicos. Minha dúvida é referente como é feito esse monitoramento, pois tenho clientes que alegam que essa diferença é referente à parcela de compras recebidas no Pix. Então, na própria pendência, quando a Sandra estava fazendo a apresentação da visualização lá do FIS-Conforme, ela enfatizou que na hora da visualização da pendência lá, tem uma opção lá de mais informações que o usuário externo ele pode clicar e ele vai ter mais detalhes sobre os cruzamentos da malha, sobre as informações que estão na malha. Sobre essa questão de receber parcelado, se ele recebeu em Pix, sinceramente, eu acho que isso só impactaria na malha fiscal se fosse muito relevante a quantidade de recebimentos parcelados naquele mês. Então, mas se ele conseguir provar
através de documentação, tudo e tal, que se trata de recebimento parcelado, de venda ocorrida em mês anterior, num processo de contestação, é possível a gente aceitar a justificativa, mas veja bem, precisa provar. Não adianta alegar, não, essa operação é o recebimento de um documento que eu emiti no mês tal e tal. Sendo que o próprio documento, às vezes, que ele faz referência a isso, tem indicativo de que a operação foi à vista, ou sequer apresenta documento para fundamentar a defesa. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o decreto do FIS-Conforme, ele fala assim que o contribuinte que discordar da inconsistência, ele pode contestar, mas ele deve apresentar prova que justifique a baixa da pendência, porque até se não tiver prova, a gente não vai aceitar a justificativa dele. E o que a gente observa no dia a dia às vezes é um descompromisso com a apresentação de provas. Alega, essa informação o fisco tem e já era, e não é assim, é um processo, tem que ter a consciência de que o usuário externo ele gerou um processo, e isso vai ser analisado por vários auditores. Tem alguns auditores que são selecionados para fazer essas avaliações, e eles precisam que as informações que subsidiam a contestação estejam no processo. Né? Então, assim, exatamente. Não provar, muito não alegar. Até porque a venda a prazo, né, Cris, ela deve ter, quase sempre tem a nota, tem os boletos, ela tem uma prova do fato, que não pode a pessoa ter um faturamento numa mercadoria, numa nota, e não ter condição de provar que aquilo foi parcelado. Na sua exposição, né? Sandra, você deixou bem claro, e além do espaço onde o contribuinte coloca suas alegações, há um campo para envio também de documentos comprobatórios do que foi alegado. Então, é competência de quem alega provar suas alegações, até para que a administração tributária possa decidir com mais propriedade, com mais fundamentos. Isso até para os senhores orientar os clientes que, eu posso efetuar a venda parcelada? Pode, desde que da forma legal que tenha prova de que aquele parcelamento ocorreu, né? E aí fica fácil, inclusive, não só agora, mas para as mudanças, nós trabalhamos com documentos eletrônicos, vem aí a reforma tributária que vai ter a questão do consumo, então isso é muito importante, já irem se adaptando a essas condições, as condições reais e legais, né? Agora, aquele caderno, eu parcelei, mas foi no caderninho, isso não é legal, não é possível ser aceito, né? Mas da forma legal desse contestado é validado. Próxima é da Jaine Alves. Ela fala, tenho uma dúvida no FIS-Conforme, pois tenho um cliente que está caindo notificação referente ao mês 6 de 2024. E já estamos no mês 10. 4 meses se passaram e agora chega a notificação. Não teria como fazer uma fiscalização mensalmente? Então, isso tem muita relação com a verificação que está sendo feita. Provavelmente, esse cliente, a pessoa que perguntou, caiu na malha dessa que verifica a diferença de recebimentos e receita declarada, ou a diferença de recebimentos e os documentos emitidos. Essas informações de recebimentos, que vêm de recebimentos que que vêm através da declaração de informações de meios de pagamentos, DIMP, elas demoram um certo tempo para serem consolidadas. E a gente entendeu razoável que esperar um tempo de 4 meses até que as instituições enviem, porque essas instituições, às vezes, as declarações atrasadas ou retificam as informações, e se a gente gerasse consultas, verificações logo no mês seguinte, poderia ocorrer que novas informações
poderia ocorrer de novas informações chegarem e isso impactar novamente a pendência, para reativar ela ou atualizar o valor. Então, para ter um ambiente mais consolidado, a gente achou por bem que seria bom esperar 4 meses para rodar algumas malhas, entendeu? Tendo em vista que a gente depende de dados e informações externas, né, Cris, para poder rodar. E como eu falei para os senhores, essas malhas, elas são rodadas por 100% dos contribuintes que estão vinculados à malha, né? No caso, malhas de regime normal, simples nacional. Então, assim, se vocês olharem por trás de tudo isso, parece ser algo simples, né? Uma informação, uma orientação do fisco ao contador ou ao contribuinte, mas é algo bem complexo, que tem que ser trabalhado com bastante dados e segurança para poder gerar esses pendências e notificações. E mesmo assim, mesmo com esse delay de 4 meses, mesmo assim a gente recebe retificações de DIMP e que às vezes ou apresentação atrasada, que algumas instituições de pagamento estão sendo notificadas pelo núcleo de DIMP da GFIS, e aí acabam apresentando as informações de forma retroativa, tudo e tal. Mesmo assim, com esse delay de 4 meses, ainda há possibilidade de gerar notificações retroativas, porque tem toda essa questão aí de que as informações não dependem exclusivamente do que a CEFIN tem para impactar na pendência. Mas a melhor solução é orientar o cliente de vocês para que proceda as informações regulares, né? Porque se proceder, nem nessa malha vai cair. Esse o nosso interesse, assim, para que todos estejam regularizados, saibam como agir para que nem caia, né? Nem tenha pendência, né, Cris? E nem seja notificado. Isso é um ponto importante, Sandra, porque, assim, teve tempo que recebia e-mails solicitando que fosse disponibilizada a pendência que seria gerada no futuro para ele já tentar regularizar. Quer dizer, o escritório de contabilidade está se baseando muito na pendência do FIS-Conforme, como se aquilo fosse bom para ele, mas não é. Uma pendência gerada é um indicativo ruim para o contribuinte. Então, se puder não deixar gerar pendência, identificou que o contribuinte está agindo errado em determinada situação, corrigir aquilo lá para aquilo não venha a ser reincidente quanto mais, esse é o melhor cenário. Não esperar gerar uma pendência no FIS-Conforme para corrigir, até porque isso vai impactar aí no exatamente, exatamente. Então, assim, e na própria percepção que o fisco tem daquele contribuinte. Próximo é do Cléder Ross. Notificação FIS-Conforme. Diferença de receita bruta, NFE e PGDAE. Meios de pagamentos eletrônicos. Queria entender melhor quais meios são eles. Entra cartão, PIX, TED, transferência, etc. Ou seja, o que a CEFIN está captando hoje e o que será captado futuramente. Pode ter cartão, pode ter PIX, os recebimentos eletrônicos que o contribuinte teve, que foram reportados para a CEFIN através da DIMP, das instituições de pagamento ou financeira. Em resumo, você não tem dinheiro, que nem diz a moeda papel, né? E ainda tem previsão de que posteriormente isso seja inclusive vinculado ao documento fiscal, né? Exatamente. A reforma tributária prevê isso, né, de que o recebimento seja vinculado ao documento fiscal, então vai ser mais detalhado ainda. Por isso que é até importante já instruir sempre essa informação, levar aos clientes e de forma... Eu vejo até que o pessoal comentou ali, eu oriento meu cliente e às vezes ele não age dessa forma, né? Mas a importância de levar essa informação e orientação é até por escrito, né? Porque tem a responsabilidade solidária do contador também, mas esses fatos de autorregularização, de informação,
de orientação do fisco ao contador, ao contribuinte, são para empresas que têm interesse, são regulares, querem regularizar, querem ter uma conformidade fiscal, né? E com a reforma tributária, como a gente falou, isso inclusive vai estar vinculado ao documento fiscal. Então, é o momento de ir adequando para que mais tarde já esteja regularizado essas situações. Próxima é Maria Rita. Acontece algumas notificações de falta de destaque do ICMS para as NFCs. Alguns sistemas, infelizmente, não têm a parametrização para emitir a NFE, completar várias NFCs. Não existe uma forma de atendermos essas notificações sem que a empresa tenha que emitir NFEs complementares para tantas NFEs. É muito complicado isso. Sabemos que existe a falha, mas para o mercado, por exemplo, pode acontecer várias NFEs. Fica difícil emitir uma NFE para essas tantas NFCs. Tá. Eu presumo que a pessoa que perguntou ela esteja se referindo à malha de falta de destaque de ICMS em produtos como água, refrigerante e tudo e na tal. saída, né? Na saída. Então, a forma de resolução idealizada que consta na pendência é o que está previsto na legislação. E, inclusive, já vários contribuintes regularizaram seguindo aquele padrão de resolução. Eu compreendo, de fato, é um volume elevado para alguns contribuintes. Referenciar lá várias chaves de acesso, mas é a forma de trazer rastreabilidade e transparência para a regularização. Então, assim, respondendo pontualmente, não tem outra forma. A forma é essa, até porque isso já vem sendo adotado por vários contribuintes e seria muito injusto dar tratamento diferente para um que alega que não está conseguindo por causa que o sistema dele está parametrizado para agir de determinada forma, se os outros estão conseguindo ou arrumar alguma forma de conseguir emitir a nota da forma correta. Então, assim, não tem. A forma de resolver e que tem base legal e respaldada também nos manuais da NFE é a que está na pendência. E só para observar também, essa fala o cupom fiscal emitir a nota grande para fazer o ajuste daqueles que não foram. Novamente, né, Cristiano? Que essa malha ela foi rodada e o ideal era não ter essa divergência. A gente tende a. Mas o importante de agilizar essas correções e acompanhar esses fatos para que não gerasse essa quantidade de documentos, né? Então, assim, quando a gente, infelizmente, às vezes já tem um delay, tem um período que passou e aí traz um transtorno maior. A gente entende, mas infelizmente a norma fala que a regularização é da fato que está no roteiro, no sistema. Leonardo Garcia Brasil. Qual a instrução normativa que ele mencionou sobre a obrigatoriedade das contas de energia no cálculo do VAF? Instrução normativa número 50 de 2022. Eu acho que está na apresentação, não está? A 50 de 22 está na apresentação, essa apresentação vai ser disponibilizada para os senhores também. Franciele Turra. As NFCs de entrada devem ser escrituradas no SPID fiscal. Essa empresa recebeu notificação de VAF e a notificação foi contestada. Obtivemos como resposta que a empresa teria NFCs de entrada sem escriturar. As notas são de despesa e, em contrapartida, a NFC foi emitida a NFE, vinculada. CFOP 5.929, e a mesma foi registrada no SPID fiscal, como uso e consumo.
de entrada, NFCE, cupom, fez o registro e está dando provenência. Aí tem que ver fato a fato, né? Conseguir compreender bem. Só para detalhar, existem situações, né? Tem empresa do regime normal, do Simples Nacional, dá a entender que essa seria do regime normal, né? Realmente, assim, se for para uso e consumo, ele não entra no VAF. Tá? Então, se foi o caso de ele ter escriturado no CFEUP de uso e consumo, realmente ele não vai entrar no VAF aí. Mas eu realmente não consigo compreender muito bem a dúvida dele. Pede ela ler novamente. Se você puder ler novamente. Tá. As NFP de entrada deve ser escriturada no SPID fiscal. A empresa recebeu notificação de VAF e a notificação foi contestada. Obtivemos como resposta que a empresa teria NFC de entrada sem escriturar. As notas são de despesas e, em contrapartida, a NFC foi emitida a NFE. PFOP 5.929. E a mesma foi registrada no SPID fiscal como uso e consumo. Tá muito Por favor, qual que é o horário desse comentário que a gente vai acompanhar aqui no chat? Eu acho que fica mais fácil para a gente responder. É a Franciele Turra, às 10 horas e 8 minutos. 10 e 8. Foi muito perto, olha. Desce. Pode descer. 10 horas e 8 minutos. Daniel. Passou. Franciele, aí. Pode descer mais, desça mais. Ixi, não, é que tá rodando. 10 horas e 8. Tá rodando. 10 e 8. Pra cima. Vamos fechar a cortina, Cris? Tá dando reflexo. Tá ruim pra você. Deixa eu dar. Passa isso. Porque tem gente comentando e ela vai rodando junto. É pra baixo. Deixa eu subir, no caso, né? Qual foi o horário? Para 10 e 8. 10 e 8. Aqui, ó. Vai mexer, como o Deus falou. Tá mexendo, 10 e 8. Franciele Turra, olha aí, ó. Essa aí, ó. Que rodou. Já rodou. Então, eu vou segurar lá, só um minuto. Seleciona. Copiou? Pronto. Pronto, olha aí, pega aí. Cola aí, gente. Eu acho que em relação à primeira pergunta, se a NFC de entrada tem que ser escriturada, aí já é mais uma questão de SPED fiscal. A princípio, sim, né? Tem que ser escriturado. Não, né? Então, o Aldemir... Tem possibilidade de escriturar. Não tem possibilidade de ser escriturada. E aí ela continua ali na pergunta. Porque ele emitiu uma 5929, que é uma nota grande. Então, as perguntas de NFC... Já sei raiz mesmo, usou o bloco de notas. O Word deu problema. Aí ela emite uma nota fiscal vinculada a esses NFCs substituindo no CFUP 5929, e a mesma foi registrada no SPED como uso e consumo. 5929, ela sendo registrada, na verdade é saída, né? Então seria saída... A empresa comprou material de uso e consumo e emitiram uma NFCE para ela. A NFCE não se escritura na entrada. Até porque nem tem dados para escriturar na entrada. Aí a própria empresa que emitiu a NFCE emitiu uma outra nota, um CFP 5929. Quer dizer o quê? Que já foi emitida uma NFCE para aquela nota. E ele escriturou a 5929. E é o correto a se fazer, inclusive. É isso mesmo, ele fez certo. Agora, eu não sei se a questão do VAF, eu não sei como é que ele... Ele escriturou, mas no CFLP a gente não sabe qual é o CFLP de entrada, né? Exatamente, porque a lista é de saída. Supondo que é do regime normal, aí teria que ver o CFLP de entrada. Mas se
essa mercadoria para uso e consumo, digamos, se ele registrou no 1156 lá, ele não vai ser computado no VAF, tá? Porque realmente mercadorias de uso e consumo não são computadas no VAF, então, em razão disso, pelo menos, não era para dar VAF negativo. Tá? Entendida a situação. Aí tem que observar o registro de entrada e saída, não só o fato que ela colocou aqui, né? Seria isso. Ela falou que contestou, mas recebeu um retorno. Mas qual que eu tenho? Que queria assim. Não colocou. Colocou que não. Quando ele contesta e a contestação não é atendida, há a possibilidade de se rever isso? Ah, sim, mas eu acho que ele foi... Talvez ela não fez a nota de entrada, será? Teria que validar os fatos aqui. Preciso analisar o caso concreto. Esse caso aí, qualquer coisa, melhor. Mandar para o e-mail do VAF para verificar. Orientar ele a mandar para o e-mail do VAF, do núcleo, que trata disso, para a gente analisar com mais cautela. Porque ela fala aí, Flau, que você teria que registrar as notas NFCE. Não tem como registrar. E ela fez a de saída, talvez seja isso. Não, é isso mesmo que eu falei. Ó, ela tem a nota de entrada, está perguntando. Ela tem as duas notas na mão dela. NFCE e a NFE, que é vinculada à NSS e NFCE. Isso. A NFE é CFP 5929 de saída do fornecedor. Tem que saber como que ela estruturou essa entrada. Se ela estruturou como um CFP de uso e consumo, o Renato falou, provavelmente não entrou no cálculo VAF. Ela não precisa estruturar NFCE de uso de entrada, tá? Exatamente o que ela fez. Olha, emitiu o NFCE, por favor, fornecedor, me emite também uma NFE agora com 5929, que quer dizer isso. Já foi emitida a NFCE para aquela operação. Então, a operação deve estar correta. Agora, se foi dada entrada na mercadoria com o CFP correto de uso e consumo, não vai estar no VAF. Então, aí qualquer coisa, se não ficou claro, é só passar o fato concreto no e-mail que o setor do VAF vai respondê-la. Aí até passa já os dados da empresa, a notificação, né, Ronaldo? E daí fica mais fácil do Ronaldo verificar a notificação, a contestação e a resposta que foi dada ao contribuinte. Próxima, o Steverson Rodrigues Barbosa. Ele está perguntando sobre as notificações de ausência de emissão de notas X e recebimentos eletrônicos. Notei que acontece muito da empresa receber várias notificações no mesmo período. Por exemplo, notifica que teve divergência de valores, consultamos os extratos das máquinas de cartões e Pix e regularizamos. Passa um tempo e a empresa é notificada novamente, mesmo os extratos estando corretos. Acredito que seria interessante o fisco nos disponibilizar o relatório que eles recebem dos bancos, pois os clientes alegam que só tem uma máquina de cartão e, às vezes, o valor notificado é maior do que o que foi realmente recebido. Cristiano. Eu acho que eu entendi o que ele falou assim. Teve a notificação com uma informação e depois essa informação, ele passou por um processo de regularização, foi lá, declarou que a gente estava estimando como receita, e isso tudo com base nos recebimentos. Aí a pendência é baixada e posteriormente essa pendência é reativada com novas informações de recebimento. Sobre isso aí, é sempre importante resgatar a ideia do FIS-Conforme, né, que ele foi criado com o objetivo de fazer verificações rotineiras nas últimas informações que existem no banco de dados da CEFIM. E toda vez que essas informações passam por atualizações, se as atualizações são inconsistentes de acordo com os cruzamentos da malha fiscal, uma pendência que foi baixada porque teria sido seguido o rito de regularização inicialmente previsto, ela pode ser impactada pela essa nova informação e aí a pendência é reativada. Perceba que, tipo assim, essa reativação, ela está muito ligada ao fato de que quem retificou o PGDAS, provavelmente, né, para acrescentar a receita omitida,
se limitou às informações que existem no FIS-Conforme. Como a gente disse anteriormente, as informações que existem no FIS-Conforme, especificamente dessa malha, elas são indicativas. Se o contribuinte não quer, se o contador não quer, o contribuinte não quer ficar caindo na malha e ter toda essa problemática aí de ter que estar retificando PGDAS de vez em quando e tal, o contribuinte deve emitir nota fiscal para todas as operações e declarar a receita realmente oferida. Sobre o detalhamento das operações, assim, essas instituições que prestam informações para o fisco, a rigor, elas não podem informar uma coisa para o fisco e outra para o contribuinte, porque isso é crime tributário. Então, é uma informação que, teoricamente, o contribuinte já tem acesso. Não faz sentido o fisco disponibilizar para ele uma informação que ele já tem acesso através do relacionamento dele com as instituições de pagamento com as quais ele tem relação. De qualquer forma, quando o contribuinte discorda do valor que está na pendência, sempre há possibilidade de contestação. E apresentando prova de que os recebimentos são menores. E na contestação, aí sim a gente discrimina da onde está vindo aquelas informações. Agora, por outro meio, é uma informação bem sensível e a gente entende que não tem que disponibilizar se não houver um processo de contestação. Na prática, como o Cristiano falou anteriormente, tem operadoras que elas mandam em datas posteriores às outras, né, Cris? Então, se o contribuinte receber uma notificação que ele tem uma divergência de valores recebidos de R$100 mil, e ele tem essa informação em tempo real, ele verifica que é 200, ele não teria que regularizar só os 100 que nós notificamos, e sim, já providenciar, regularizar os 200, que aí quando vinha a informação das demais operadoras, não teria esse tipo de notificação posterior, vai ter um impacto, reabertura, né? Exatamente, não cairia nessa verificação. A próxima? A próxima é do Tiago Vieira de Oliveira. Sobre a contestação realizada no portal do contribuinte referente ao VAF, a análise é diferente das demais malhas fiscais no FIS-Conforme, relativa ao prazo do deferimento ou do indeferimento. Sobre a contestação realizada no portal do contribuinte, da notificação do FIS-Conforme, do VAF, é diferente, Primeiro só essa aí que não tem relação com o um VAF, né? São duas contestações, realmente tem do FIS-Conforme e do VAF. A do VAF, ela realmente é independente da do FIS-Conforme, né? O FIS-Conforme tem uma forma de resolução, em alguns casos nem precisa, é automático também, mas do VAF, primeiro de tudo, até porque a notificação do VAF, a malha dela, ela é feita de forma anual, daí já é uma primeira diferenciação. Então, como foi explicado, a partir de abril de cada ano, a gente faz essa notificação para as empresas. Justamente para esperar a questão dos estoques, né, que a empresa tem que declarar os estoques de fevereiro até 15 de março, então a gente realmente aguarda isso daí. Então, ela já é feita anualmente, já é a primeira diferenciação. E a forma de resolução também. A gente notifica, mas em alguns casos de resolução pode ser automática, como a Sandra também falou. Por exemplo, se for uma questão relativa à falta de registro de estoque, por exemplo, o contribuinte esqueceu, não fez ainda, está em lapso com o registro de estoques. Se ele informar o bloco H no SPED de dezembro, né, referente à competência de dezembro, isso tem de resolver automaticamente. Outra situação também é erro no registro de CFOP. Também, se ele corrigir, às vezes ele declarou que a mercadoria era uma para compra e revenda, mas na verdade ela era para uso e consumo, então ele retifica e aí acaba regularizando o VAF automaticamente. Mas quando são outras situações, aí ele pode contestar. E essa contestação ela é direcionada com nossos colegas, nossos auditores,
ao redor do estado que vão realmente analisar a situação caso a caso. Então, assim, o prazo, né, o prazo da notificação, a gente geralmente dá 20 dias ali, podendo ser prorrogado em situações excepcionais, mas a análise é feita pelo DET. Tá? Aí, uma vez concluída a análise, decidido o mérito, né, pelo deferimento ou indeferimento, é encaminhado um DET de resposta para a empresa para ela tomar ciência. Agora para explicar o porquê, por que isso ocorre, por que a diferenciação? Porque o VAF, em sua origem, pelas razões para as quais ele foi concebido, ele inicialmente é um produto da gerência de arrecadação. Porque, como a gente já disse, ele é utilizado para calcular o índice de participação dos municípios na repartição do ICMS. Nesse aspecto, é a GEAR que faz essa notificação e oportuniza ao contribuinte fazer essa regularização. Mas é inegável ainda também, contudo, entretanto, que o VAF é um instrumento utilizado pela fiscalização. Por quê? Porque ele é um indiciário de uma possível irregularidade. E esse indiciário de irregularidades também é considerado para efeitos de fisconforme. Então, é por isso que os procedimentos são diferentes. Um é levado a efeito pela gerência de arrecadação, com uma finalidade específica, e o outro procedimento é levado a cabo pela gerência de fiscalização, com a finalidade primordial de servir para a utilidade da atividade fiscalizatória do Estado. Então, por isso que os procedimentos eles são diversos e movimentados por órgãos igualmente diversos. A explicação, basicamente, é essa. Próxima é da Juliette Giovino Ferreira. Fala Sobre isso. a diferença de receitas e meio de pagamentos eletrônicos. Tenho uma dúvida na seguinte questão. Temos o valor da NF saída, notificação do valor de meio de pagamentos, valor lançado no Simples, aí gera uma diferença que seria da nota com o cartão como pendente em vermelho. Abaixo da notificação aparece dados alterados, verificar a planilha seguinte. Depois, abaixo, aparecem outros valores, outras informações escritas e resolvidas em verde, mas a notificação está em aberto. Aí fico na dúvida se está resolvido ou se não está. Tá, muito boa pergunta. Inclusive, eu vi o print que foi colocado aí no chat, até para esclarecer, deixar mais clara a dúvida, né? Então, sempre, para resumir, tá? Sempre que na visualização analítica da pendência tiver status de resolvido e pendente ao mesmo tempo, o que prepondera é o status de pendente. Tanto que, na visualização que antecede a visualização analítica, essa pendência provavelmente vai estar na caixa na aba lá, né? Na aba de pendente ou indeferido. Então, assim, você tem que ter por base isso aí. Se tem status de pendente junto com resolvido, o que prepondera é o status de pendente. E por que tem o status de resolvido embaixo? E como eu disse antes, o FISConforme ele faz as checagens rotineiras, sempre em busca de consistências ou inconsistências. Quando ele identifica uma inconsistência, de acordo com o cruzamento da malha, ele gera pendência com a informação que existe naquele momento que a rotina foi executada. Se depois, na execução da rotina em outro dia, for detectado que aqueles dados que serviram de base para a geração da pendência passaram por alguma alteração, essa informação já não é a última informação que está no banco de dados, não é verdade? Então, assim, o sistema baixa a informação originária com status de resolvido e gera uma nova informação com status de pendente, porque ainda há inconsistência a ser regularizada. Então, é por isso que tem status de resolvido e pendente na mesma visualização. O status de resolvido representa apenas o histórico de dados que serviram de base para geração ou atualização da pendência em determinado momento. Mas o que prepondera, no caso
de haver os dois status é sempre o pendente. Próxima pergunta, Simone Gonçalves. Sobre a empresa que possui atividade de comércio e serviço, mas as entradas de mercadoria sempre são superiores às saídas, devido ser as compras de insumos na prestação. Quando notificado pelo VAF, é apresentado contestação, incluindo o relatório de serviço prestado, e é solicitado pelo fisco uma nota fiscal de ajuste de estoque para regularização do VAF. Sobre essa nota de ajuste, ela deve ser emitida sempre no final de cada ano para fazer esse ajuste ou somente quando solicitado pelo fisco? Ele continua, né? Ele não fez no momento certo. Vamos analisar assim, a empresa está com VAF negativo, então, relacionado então, à ausência de emissão de nota fiscal e escrituração. Realmente, respondendo de forma objetiva, ele tem que escriturar isso no tempo em que ocorrem os fatos geradores, né? Então, seria de forma contínua. Então, por exemplo, se ele deixou de emitir, se ele prestou serviço sujeito ao ICMS, se ele vendeu mercadoria naquele mês, ele tem que emitir e escriturar. Isso, por si só, já faria ele não cair na malha do VAF anualmente, né? Então, realmente, isso teria que ser contemporâneo à época dos fatos geradores. Mas se, porventura, ele foi notificado, é o que a gente fala, ele não deve se aguardar ser notificado. Mas se, porventura, ele foi notificado na malha anual, ele pode emitir a nota fiscal de ajuste de estoque, sim, agora, emitir agora, por exemplo, no mês 10, que seja, e ele tem que escriturar essa nota, supondo que ele é uma empresa do regime normal, escriturar ela na competência do VAF negativo. Por exemplo, se o VAF negativo foi de 2022, ele tem que escriturar na competência do SPED de 12 de 2022. Na notificação que a gente envia, a gente encaminha umas orientações de como proceder, porque como a escrituração de uma nota emitida posteriormente à competência do SPED, ela tem umas características próprias. Mas ele tem sim que emitir essa nota fiscal de ajuste de estoque, tá? Para regularizar, mesmo que tenha sido posterior aos fatos geradores. Próxima pergunta é do Fernando Rocha Barreto. Quero entender uma situação. Tem uma transportadora que ele compra apenas são peças e combustível e às vezes materiais de consumo para manutenção e limpeza do caminhão. E recebemos um comunicado do VAP, justamente as compras desses itens. Vai ter que tirar nota para dar saída disso tudo? Combustível, peças e material de consumo? Ele está perguntando o VAF em relação à nota fiscal de ajuste de estoque. Então, a regra geral é isso. Ele tem que emitir a nota fiscal de ajuste para resolver a questão do VAF negativo, né? E aí ele fica ok, regular em relação ao VAF negativo. No caso, ele sendo uma transportadora, ele adquire essas peças e esses combustíveis. Em regra, esses produtos de aquisição, esses insumos, são realmente isso, né? Material de uso e consumo. Então, pela instrução normativa número 50, lá, onde a gente pode consultar, eles não devem entrar no VAF como entrada, né? E aí isso faria o VAF realmente dele não ficar negativo. Se ele escriturou no SPED dessa forma, então não era para estar com VAF negativo. Acontece que tem uma diferenciação também em relação às empresas de regime normal e empresas do Simples Nacional. Eu não sei se é o caso, se a empresa dele, que ele mencionou, é do Simples Nacional. Diferentemente das empresas de regime normal, a gente apura o VAF pelas notas fiscais, no caso das empresas do Simples Nacional. Então, notas fiscais de compra, de aquisição, como entrada, né, mercadoria dos fornecedores, e nota fiscal de saídas de emissão própria em relação às saídas. Aí o que pode acontecer? Nessa apuração de entrada, como a gente apura pelas notas fiscais de compra, né, dos fornecedores para ele, aí tem mercadoria com vários destinos. Mercadoria para revenda, mercadoria para imobilizado e para uso e consumo. A priori, nesse momento, a gente não tem ali essas informações. E aí,
que ele pode fazer? Realmente, se ele tiver dentro dessas entradas mercadorias que são para uso e consumo ou imobilizado, apresentar a contestação via processo online, informando essas notas e que elas são, informando que essas notas são de uso e consumo, na verdade, não são para revenda, que é o caso dessa transportadora aí, imaginando que ela é do Simples Nacional, claro. E isso aí a gente tenderia a analisar caso a caso. Aí realmente é um pouco daquela pergunta que foi feita, né? Realmente a análise é diferente, a relação ao fisco conforme ela é justamente por causa disso, né? Ela não tem essa tendência de resolver, na maior parte dos casos, de forma automática. Realmente o contribuinte tem que realmente apresentar a justificativa e a documentação que comprove o alegado dele, né? No caso dessa transportadora, possivelmente as notas fiscais de uso e consumo, e ali de forma que o auditor, ao se debruçar sobre a questão, ele possa analisar concretamente que aquilo realmente era para uso e consumo. Tá? Próxima é o Leandro Antônio. Com relação às notas emitidas onde não houve destaque de ICMS, existe algum código de ajuste para que seja feito o ajuste no SPID? Caso não, a possibilidade de se criar esse ajuste? Pergunto porque, até onde sei, sempre que não se destaca na nota, é necessário fazer nota complementar. E isso acaba gerando transtornos e é muito trabalhoso. Então, Leandro, essa é a regra que existe no ajuste CIMIF sem número de 1970. Dá uma lida lá no artigo 21, parágrafo, inciso 4, se não me engano. Quando se deve emitir nota fiscal? Afora as operações de circulação, de mercadoria e tal, nessas hipóteses em que não houve, em que há necessidade de complementação de uma informação que deveria ter constado no documento original não constou. Então, a forma de resolver esse tipo de inconsistência é através da emissão de documento complementar, seja ele de ajuste ou propriamente documento complementar. Isso permite a rastreabilidade da regularização, a conformidade e a confiança da escrita fiscal do contribuinte. Então, não há essa possibilidade de criar ajuste para isso. A gente entende que, às vezes, o volume é elevado, mas é o que está posto na norma. A legislação está prevendo isso. Prevê que a regularização seja através de nota fiscal. Até por toda essa questão de transparência e rastreabilidade, que norteia a escrita fiscal. Então, assim, não há possibilidade de criar esse ajuste para isso. A forma de resolver que está prevista na legislação é essa, e se a gente criasse um ajuste, ia estar contrariando o ajuste CMF sem número de 1970. Então, assim, é impossível, tecnicamente, seriam normas conflitantes, e eu, sinceramente, acho que não é por aí que a gente tem que ir. A Kelly, ela está perguntando sobre a regularização de diferença de receitas por meios eletrônicos acusada no FIS-Conforme, de contribuinte da SN. Existe uma forma documental para essa regularização ou apenas a retificação do PGD-AST, fazendo um lançamento complementar referente ao valor cobrado? Então, até a gente está estudando a possibilidade de mudar as regras dessa malha fiscal, e essa é uma questão que está sendo norteada, né? Tá no radar. Sendo levado em conta. Já está em estudo, né? Aí não precisaria retificar. A Zilda está perguntando qual é o prazo para análise de sustentações
referente à NFE, de uso de consumo na notificação do VAR. Tá, tem uma questão, acho que precisa falar também, antes, porque assim, eu recebo algumas perguntas, né, via e-mail dos contadores, contribuintes. Eu esqueci de mencionar, de enfatizar, melhor dizendo. Existe a notificação do VAF anual que a gente faz, que aí o contribuinte tem ali 20 dias para contestar, né, e a gente tem um prazo para analisar. Mas também as situações do VAF, que eu vejo que é muito recorrente, relacionada aos pedidos de parcelamento. Com o VAF negativo, você não consegue obter o parcelamento. Então, aí o que é que foi orientado para os contribuintes que têm situações que são justificáveis? É apresentar o processo de contestação. Aí, só que aí não é através do processo online, do VAF anual, mas é através de um processo direcionado para a própria delegacia, que inclusive pode ser feito pelo balcão. Então, assim, aí eu vejo que é muito recorrente essa questão da análise do uso e consumo para esses pedidos de parcelamento, né, em relação ao VAF negativo. Mas, em relação ao prazo, não há normatizado especificamente um prazo para a gente decidir o mérito em relação a essa questão. Ele realmente entra numa fila de prioridades ali da delegacia, se dependendo se for o parcelamento, ou também dentro do cronograma do colega do auditor que está analisando vários casos ali do VAF anual também. Então, assim, não há um prazo. Mas, especificamente em relação ao VAF anual, né, o VAF que a gente está comentando desde o início aqui, que a gente pode garantir que não há implicações para a empresa enquanto ele estiver na situação de contestado. Ele fica como pendente e aí isso não incorre implicações para ele, como, por exemplo, que a gente falou ali no começo da apresentação, visto para GNME, parcelamento, outras questões. Então, assim, enquanto ele estiver na situação, ele não vai ter prejuízo, tá? Mas o prazo não é um prazo definido, é realmente na medida da capacidade de atendimento que a gente tem. Chamados prazos impróprios, né? Em tese, tem prazo do anexo 12 do regulamento do ICMS e numa lei que regulamenta os processos administrativos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia. Mas, óbvio, que se torna um prazo impróprio em decorrência do grande volume de demanda do trabalho das delegacias. Então, como o Ronaldo bem colocou, ele entra numa fila cronológica de análise. Próximo. Somente essas perguntas. Então, se mais alguém tiver algum esclarecimento a ser feito, senão a gente vai para os agradecimentos finais. Eu tenho um aqui que passou, e eu acho que não foi pontuado, mas foi até uma sugestão do Nilton Fieck. Ele falou assim, que gostaria de ver a possibilidade, né, de liberar o acesso ao portal do contribuinte para o contador por meio da certificação digital da empresa, né, da própria empresa, ou até mesmo pela do contador, né? Ao invés de ter o termo de acesso, né? A gente fazer aquele termo para poder levar na Cefinha, assinar, colher assinatura, não poderia facilitar através da certificação digital? Ok, Rosa. Ele pode ser só com certificado. Não, é porque eu acho que ele está falando, assim, eu acho que isso envolve a TI, não tem ninguém aqui para responder por isso, mas eu acho perfeitamente possível. O que ela quer falar é o seguinte: o contribuinte com o seu certificado digital da empresa entraria no portal e falar: olha, eu estou liberando o acesso para este contador aqui que tem o CPF ou o CNPJ tal. É isso, Mas Rosa? não é justo, porque o que garante hoje é certificação digital. Assim, para que ter um de acesso, eu tenho um certificado digital que garante que aquela empresa está dando aquele acesso, né? Concordo, acho que vamos levar esse pedido para a TI para que Interessante a sugestão. Então, Isso mesmo, Rosa? Não, vou só esclarecer mais um pouquinho. Lá na Receita Federal, nós temos o acesso através da certificação digital do contribuinte. Na Cefim, a gente sempre tem que fazer o termo de acesso. Então, se a gente pudesse facilitar, da mesma forma que a gente acessa a Receita Federal, a gente poderia acessar a Cefim. Evitaria essa questão de fazer um termo de acesso, escolher a assinatura do cliente, levar na Cefim. Eu acho que a gente ainda está um pouquinho atrasado nesse sentido, mas poderia melhorar, e eu acredito que sim, a TI poderia nos ajudar nessa situação.
E, Rosa, só para esclarecer, o acesso ao portal do contribuinte atualmente, ele pode ser feito dessa forma que você relatou, através de login e senha, ou através do certificado da empresa. Então, através do certificado da empresa já está liberado. O que a gente entendeu aqui é que a sugestão era para liberar o acesso do contador através do certificado dele. E isso é uma evolução positiva que a gente visualizou aqui. Então, assim, só para esclarecer, que o acesso através do certificado da empresa já está valendo. Uhum. Porque é isso que você falou, do contador. A empresa autorizar... O Nilton está falando exatamente dessa questão, do acesso ao portal do contribuinte para o contador. Através da certificação digital da própria empresa. Então, se fosse a procuração eletrônica que tem na Receita Federal. Isso, para o contador. A gente já marcou aqui para a gente verificar essa possibilidade para os senhores. Ótimo. Tá? Mais alguma coisa? O Flau quer falar, o Flau quer responder alguma pergunta. Vocês querem... os meninos do monitoramento também não... É brincadeira. A gente agradece a participação de todos, né? A gente viu que teve 400 e poucas pessoas participando, eu acho que isso é muito importante. Esses momentos para a gente fazer esses debates e esclarecimentos. É claro que existem muitos outros, né, a serem, às vezes, esclarecidos, no momento não são levantados, mas, posteriormente, como a gente falou, a gente tem os setores aqui à disposição para fazer esses esclarecimentos. Eu gostaria de passar a palavra, já que o Flávio falou pouco, para ele fazer as considerações finais. Flávio. Você falou pouquinho, né? O Flávio, que já foi gerente de fiscalização, é um gerente de fiscalização substituto, participou desse início do Fisconforme, né? Então, eu gostaria que o Flávio fizesse as considerações finais. Eu queria só agradecer a presença de todo mundo, aí mais de 400 pessoas, né? Estou um pouco afastado dos contadores, mas já participei bastante de treinamentos, de palestras com vocês. Várias pessoas que estão aí, com certeza, já me conhecem de longa data, né? Satisfação voltar a falar com vocês. Complementando só, assim, o que já tem sido falado nessa semana, né? Essa parceria física e contabilidade, contadores, é essencial para o sucesso nosso e de vocês, né? Sucesso como um todo, inclusive agora, quando a Sandra falou da reforma tributária, cada ator saber o seu papel dentro do processo, né? Lógico, nós, enquanto auditores, enquanto Secretaria de Fazenda, temos o nosso papel, mas os contadores sempre são fundamentais. O trabalho de vocês é fundamental para que essa reforma tributária alcance o objetivo que ela quer, que é simplificar. Não adianta nada simplificar se os contadores não acompanharem isso e não promover as mudanças nos seus escritórios, nos próprios contribuintes. Então, isso vai ser fundamental para o sucesso da reforma tributária. Então, só complementando o que a Sandra falou, estamos aqui à disposição, o Fisco está querendo ser parceiro sempre com os contadores. Contem com a gente, né, no que for possível, a gente ajudar, a gente sempre ajuda. O Cristiano recebe aqui ligações a todo momento do Fisconforme, né? O Fisconforme foi uma idealização que a gente teve no passado para tentar exatamente deixar esse sentido punitivista que existia, né? Então, para realmente um processo de diálogo, né? O Fisconforme foi criado para isso, o monitoramento também funciona dessa forma. Existe um diálogo entre contador, contribuinte e CEFIM, através dos nossos auditores. Então, contem com a gente. Parabéns pelo CRC e pela coordenadoria pelo evento de altíssimo nível, tanto por parte da nossa equipe, quanto pelas perguntas muito bem feitas, que são feitas aí pelos contadores. Então, que tenhamos uma restante semana ainda proveitosa. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tem Miguel e Márcio aí, nas gerências aí. Amanhã tem mais. Eu queria agradecer também a todos os que participaram, todos os contadores e colegas, aos colegas que estão aqui na sala, a equipe técnica nossa, da GIAR. Muito obrigado, uma boa semana para vocês, que amanhã estejam junto com os demais colegas participando, colaborando e trocando ideias. Obrigada a todos. Obrigado, Sandra. Palestra bem esclarecedora, o pessoal está comentando aí, muito positivo, né? Acho que o Antônio Carlos está na sala. Antes de passar para o Antônio Carlos, eu quero agradecer aqui aos nossos conselheiros, né?
pela participação no evento. Nós temos na sala o Valdenilson, que é de Ji-Paraná, a Adélia Lopes, que é de Guajará-Mirim. Bom dia para vocês dois, tudo bem? O José Cláudio, que é de Porto Velho, o João Marcos também de Porto Velho, nosso presidente também estava aqui na sala. Eu acho que deve estar em alguma reunião, mas vamos ver. Bom, encerramos mais um dia, né, significativo da quinta semana e aqui nós expressamos nossa sincera gratidão. O sucesso desse evento é fruto do empenho mesmo de toda a equipe, de toda essa parceria. Agradecemos especialmente a essa parceria entre o Conselho e a Cefim, né? Que foi, assim, uma dedicação comprometida, essencial para a realização desse nosso terceiro dia de evento. Ainda temos quarta-feira, ou quinta, e temos sexta, né? E vamos seguir juntos. Vou passar aqui a palavra para o nosso Antônio Carlos, para ele fazer as considerações dele finais, né, Antônio? Tá joia. Agradecer aí a atenção que a classe contábil dispensou ao nosso servidor, agradecer aos nossos servidores que brilhantemente enfrentaram todos os temas e estamos ali à disposição de vocês para cada dia aprimorar mais esse diálogo. Obrigado, Rosa. Até amanhã, então. Obrigada, Antônio Carlos. Equipe brilhante, viu? Muito esclarecedor. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, né? Boa tarde. Bom dia a todos. Até amanhã.